Obrigado, senhor presidente. Ministro, primeiramente, eu queria aqui fazer uma consideração que julgo o senhor um dos profissionais mais competentes da medicina brasileira. Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Vossa Excelência, antes, inclusive, me dizia que era da mesma cidade de Celso Furtado. Eu digo que, inclusive, Vossa Excelência se alinha entre duas grandes personalidades dessa cidade, da sua cidade, junto com o eminente Celso Furtado, foi ministro, foi o fundador da SUDENE. Então, tenho as melhores referências e tenho aqui uma impressão a vosso respeito de que a condução no Ministério da Saúde teve uma significativa melhora a partir do seu advento. Dito isso, ministro, e indo direto aos questionamentos, porque reportando que estamos numa comissão parlamentar de inquérito e o vosso testemunho pode ser fundamental para o trabalho final a ser concluído por essa CPI. Então, dito isso, e na referência médica que o país tem no senhor, eu lhe faço uma primeira pergunta objetiva para encerrarmos essa história da cloroquina. O senhor, como cardiologista, se um paciente lhe procurasse pedindo que fosse receituado, o senhor preconizaria o uso da hidroxicloroquina? Senador, eu aqui já falei de maneira reiterada que o protocolo clínico ele será discutido. Não, mas a pergunta é pessoal e direta. Senador, o senhor, como cardiologista... Eu estou aqui como ministro de Estado da Saúde, e eu sou instância final na elaboração desse protocolo. E se eu esse protocolo, o senhor fala que esse protocolo vai ser substituído. Esse protocolo vai ser substituído quando? Então, a equipe está trabalhando e o protocolo, mesmo sem estar aprovado, ele vai para a consulta pública. Me permita, ministro, a ausência da modificação desse protocolo está custando, veja, hoje nós estamos com uma média de mortos, já chegamos a uma média superior a 3 mil. Chegamos a ser um dos países que, por semana, mais matava por Covid-19 no planeta. Hoje nós estamos numa terrível estabilidade, Vossa Excelência sabe disso, mas com a média altíssima de mais de 2 mil mortos. Essa emergência sanitária, será que não é o bastante para já mudar esse protocolo? Então, não... Ou, aliás, já para definir esse protocolo, até para dizer, hidroxicloroquina, se alguém concorda, se alguém acha isso, tem que ser recomendado ou não tem que ser recomendado? Então, senador, não é a ausência do protocolo que está criando essa situação sanitária. O protocolo clínico de diretriz terapêutica... Mas o protocolo clínico, se me permite, é o enfrentamento, não é isso? Então, o protocolo clínico, vamos supor, a questão do tratamento farmacológico hospitalar. Já há praticamente um consenso que esses medicamentos que Vossa Excelência faz alusão, eles não teriam utilidade nesse momento. Não é? Então, a questão que se discute aqui é se eles teriam alguma utilidade no início da doença, no chamado tratamento precoce. Isso precisa de ser dirimido. É sobre isso que me refiro. Outro ponto, senador. É porque isso os protocolos um instrumento clínicos. Me permite, o senhor não concorda que isso é um dos instrumentos de enfrentamento da pandemia? E é por isso que eu determinei a Conitec para fazer essa avaliação. E está sendo feita. Agora, um aspecto, senador, todas essas medicações, o senador Otto Alencar ainda há pouco falava da dexametasona. Essa prescrição na bula da dexametasona não consta a sua indicação no tratamento da Covid-19. Portanto, é uma prescrição fora do bulário. É uma medicação fora do bulário, não é uma indicação específica. Senador, para conter a inflamação, doutor. Não consta do bulário, é um fato concreto. Não consta do bulário. Se o senhor mostrar que consta do bulário para o tratamento da Covid-19, certo? Então, consta do bulário, estamos discutindo. Então, um protocolo clínico, senador, certo? Um protocolo clínico, em tese... Vamos ao protocolo. Em tese, ele deveria estar contendo medicações que estejam aprovadas pela Anvisa e com aquelas indicações constantes do bulário, tá? Isso em tese. Como não consta do bulário que os medicamentos para intubação são específicos para a cloroquina. Então, senador, o que eu estou falando... Não nos faça... Senador, o que eu estou falando é que não consta... parecer bobos. Não, eu estou falando que não consta do bulário. Prescrição consta do bulário ou não consta do bulário. Isso vai ser motivo de avaliação. Ministro, mas, assim, objetivamente uma pergunta.
Nós estamos com 1 ano de pandemia, 410 mil mortos. Qual é o protocolo hoje da Conitec? Então, hoje, senador, existe uma série de medicações onde existe consensos em relação ao seu emprego. Um deles é o dexametasona, corticoide. Isso deve constar do protocolo clínico. Não é? As questões relativas às técnicas de intubação orotraqueal, uso de anticoagulantes, uso de outros anti-inflamatórios, como é o caso do tocilizumab. Nós temos um estudo agora que foi publicado do Recovery. Essa questão será discutida de maneira técnica, no âmbito correto, que é a Conitec. Foi assim que estabeleceu-se a lei. Eu apenas quero O que o senhor acha dessa circunstância de ter 1 ano e ainda não ter tido mudança? Então, o conhecimento foi sendo consolidado ao longo do tempo, senador. Então, hoje nós temos um conhecimento maior e é por esse motivo que, no meu entendimento, já cabe a edição de um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica para o enfrentamento dessa situação. No entanto, volto a afirmar, o que é fundamental é a campanha de vacinação. Ter uma campanha de vacinação já vamos falar sobre isso. Ampla no Brasil. Nós temos as dificuldades que já foram aqui externadas. E o esforço nosso é conseguir doses. Além disso, é reiterar as medidas não farmacológicas. Eu estou aqui para buscar consensos, para que nós consigamos superar essa dificuldade. No protocolo hoje da Conitec, tem hidroxicloroquina? Não há protocolo da Conitec, senador. Então, voltamos à mesma situação, nós estamos há 1 ano sem protocolo. Nós precisamos fazer, senador, e é isso que eu já determinei. Pois é, mas, ministro, só para destacar, o senhor está dizendo, precisamos fazer, mas eu quero reiterar, estamos a uma média trágica de mais de 2 mil mortos por dia, 410 mil mortos, mais de 410 mil mortos a número de hoje. Mas seguindo, ministro, ainda sobre a hidroxicloroquina, o senhor encontrou um estoque de 4 milhões de comprimidos de cloroquina parado no Ministério quando o senhor assumiu? Senador, eu não me ative a esse fato, eu não... Mas tem ou não? Não sei, senador, se há esse estoque de cloroquina no Ministério. Posso buscar essas informações e trazer para Vossa Excelência. Mas o senhor não sabe? Não sei. Mas, me permita, ao tomar posse, Vossa Excelência não tem um relatório de tudo? Ao tomar posse, senador, existe um departamento de armazenamento de medicamentos, que é um mundo. Perfeito, certo? Mas não lhe entregaram um relatório de tudo? Senador, eu não me deparei com essa situação para verificar os estoques desse fármaco. Até porque a minha urgência inicial era suprir de insumos para kit de intubação, para oxigênio. Essa preocupação imediata era a emergência. Que eu concordo com o senhor, é mais importante, inclusive, que hidroxicloroquina. Não tenha dúvida, senador. É muito mais importante. Inclusive, uma das notícias, é óbvio, que antecede sua gestão, é que o governo havia sido alertado sobre os riscos de compra e produção e de priorizar a hidroxicloroquina em relação a medicamentos de UTI como esse. Inclusive, eu concordo com o senhor, é muito mais importante essa circunstância da necessidade desse tipo de medicamento do que da hidroxicloroquina. Vossa Excelência sabe a situação dramática que cidades do país, inclusive a capital do meu estado, vive, e pacientes tendo que ser amarrados pela ausência dos medicamentos de intubação. Mas, ministro, seguindo, então, nos questionamentos, Vossa Excelência falou de vacina. Rapidamente, qual o momento que Vossa Excelência considera que o nível de imunização com a vacina pode representar redução das medidas sanitárias e pode tranquilizar a população? Qual o nível de imunização que Vossa Excelência considera mais seguro? Senador, no mínimo nós temos que atingir a população prevista no PNI, né? Os 78, agora subiu um pouco a meta, 80 milhões. Essa é a população que a gente deve buscar atingir o mais rápido possível. Agora sim, mesmo que nós consigamos atingir essa população o mais rápido possível, ou quando conseguirmos, que eu espero que agora no começo do segundo semestre, isso corresponde a quantos por cento da população? Devemos usar, senador, continuar usando, insistir, claro. Vou aqui reiterar, certo? Insistir no uso das medidas não farmacológicas. Isso é fundamental. Não é? O senhor falou, senador, só para voltar a adicionar um tema a respeito dos kits de intubação, que isso pelo que está pactuado na tripartite, isso é competência de estados e municípios. A União tem ido em socorro, e eu acho correto, deve fazê-lo. Não é? A população do PNI
uma vez alcançada, nós já teremos um nível de imunização satisfatória. Voltemos aí ao PNI. A população ideal a ser alcançada é 70%? Em torno de 78 milhões. Nós temos hoje PNI, quantos? Nós em torno de percentual. 78 milhões. Não, hoje, percentual? com as 2 doses, na última vez que eu verifiquei, temos 17,1% da população com as 2 doses. Só faço esse questionamento, ministro, porque não é verdadeiro essa propaganda. Veja, não corresponde à realidade. Nós propagandearmos que somos o 5º que mais vacinamos no mundo, se nós percentualmente somos o 56º ou o 58º que vacinamos. Ou seja, Vossa Excelência está inclusive dizendo aí concretamente qual é a realidade. A realidade não adianta nós termos 35 milhões de doses, se temos, como Vossa Excelência já disse, um percentual que é muito abaixo do que necessitamos. Né? Vossa Excelência está dizendo aqui, precisamos de 70% dos brasileiros e brasileiras vacinados. Nós não temos isso. Senador, o que se afirma em relação à publicidade é que foram distribuídas 77 milhões de doses, não que foram vacinados 77 milhões de brasileiros. Não, perfeito. Esse é um ponto. Mas eu quero... Até só porque, sobre senador, a argumentação. A minha indagação aqui é exatamente sobre a argumentação, sobre o percentual. Seguindo, ministro, me permita, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o isolamento vertical? Senador, esse termo isolamento vertical, ele entrou à baila, né, no começo dessa pandemia, mas hoje isso aí é algo que foi abandonado, né? Então, o que nós pregamos, na realidade, seria o distanciamento entre as pessoas, a observação do contexto epidemiológico da pandemia e em situações estritamente consignadas, onde a pandemia está num nível maior e com colapso no sistema de saúde, eventualmente, naqueles municípios de um país continental como o Brasil, se adotar medidas mais severas. No momento, o que nós temos é uma ambiência... O senhor tem notícia de algum país do mundo que adotou o isolamento vertical? Eu não conheço esse tipo de adoção de isolamento vertical, embora que muitas pessoas defendam que aquelas pessoas mais idosas, que elas devessem ficar em casa, eu até concordo, mas não como uma estratégia de isolamento vertical. Mas Vossa Excelência tem conhecimento que o presidente da República defendeu ardorosamente essa tese? Isso é um posicionamento do presidente da República. Obrigado, ministro, pela informação. Eu lhe pergunto a Vossa Excelência qual a sua opinião sobre o que chamam de imunidade coletiva, imunidade de grupo, ou como alguns utilizam, abre aspas, imunidade de rebanho, fecha aspas. Senador, como estratégia, obviamente, como estratégia de resposta à Covid. A estratégia que o Ministério da Saúde defende é a vacinação da população. E sobre essa estratégia, qual a opinião de Vossa Excelência? Certo, a estratégia é a vacinação, vacinar a população brasileira. O problema é que se nós defendemos esse tipo de estratégia, a gente pode contar com um aumento de óbitos, né? Então, é por isso que, no entendimento, que nós hoje temos uma esperança, que são as vacinas, que as vacinas é que vão trazer, sim, a imunidade da população brasileira e, mesmo com a vacina, senador, nós temos que manter a nossa vigilância genômica, porque surgem variantes desse vírus. Essa questão das vacinas, talvez elas precisem ser atualizadas. Nós não sabemos ao certo ainda se precisamos vacinar todo ano para Covid. É possível que sim, não é? Eu estou falando isso, é possível que sim, mas a gente não tem uma base científica sólida. Precisamos avançar. Nós temos um vírus que é o inimigo de todos nós. E temos que buscar todos os subsídios para enfrentar com sucesso. Mas eu pergunto assim, objetivamente, a opinião de Vossa Excelência sobre essa estratégia como resposta ao A minha estratégia é vacinação. E o senhor condenaria essa... Não, eu não estou condenando, eu estou dizendo que a estratégia é a vacinação. O senhor apoiaria alguém que adota a imunidade de rebanho? Eu apoio a vacinação, senador. Perfeito. Então, obviamente, o senhor seria contra qualquer um que adotasse essa estratégia. Vacinação da população é a conduta do Ministério da Saúde para superação dessa crise sanitária. É a leitura. Quando não apoia, significa... Perfeito. Né, que contraria. Quando não apoia, contraria. Eu acho que ficou clara a resposta. Nós todos aqui concordamos que a vacinação é o caminho. Não, ainda não terminei. Peço... meu querido presidente, quando eu estive aí nesse posto, eu fui tolerante com todos os colegas, peço só 2 ou 3 minutos de tolerância, da mesma forma. Então, já dando sequência, ministro,
Vossa Excelência, em resposta ainda há pouco, falou que o processo eleitoral, as eleições acabaram resultando em algumas aglomerações e os eventos de final de ano também, o que pode ter contribuído para o agravamento da pandemia. Vossa Excelência, essa é a opinião de Vossa Excelência? Nós já falei aqui, os senhores sabem, e essa questão é válida para todos, não é, senador? Todos, sem exceção. Perfeito. É importante essa contribuição de Vossa Excelência, relator senador Renan, porque o presidente da República realizou pelo menos 40 eventos de aglomeração no Palácio do Planalto, vários outros eventos de aglomeração aqui. Então é importante essa compreensão de que as aglomerações contribuem para o agravamento da pandemia, para aumentar o grau da infecção, né? E eu pergunto a Vossa Excelência, só para Vossa Excelência reiterar, que eu acho que é importante que todos os brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo, o que Vossa Excelência acha do uso de máscaras. Desde o primeiro dia do meu mandato, eu tenho de maneira reiterada recomendado o uso de máscaras. Eu sou testemunha disso, quero cumprimentar Vossa Excelência, mas também destacando que ontem o presidente da República destacou que já encheu o saco esse negócio de usar máscaras. Diante disso, ministro, eu coloquei isso porque claramente existe uma opinião do ministro da Saúde abalizada, respeitada pela ciência, e uma outra, diametralmente oposta, do maior mandatário da nação, de quem deve servir como exemplo. E eu achei importante aqui que as opiniões do ministro foram abalizadas nesse sentido. Eu lhe pergunto, e já concluo agora, presidente, por que, diferentemente dos demais países do mundo, o Brasil não possui um comitê científico de resposta à pandemia? E se existe, como está estruturado e quem deve ser incluído nesse comitê? Senador, nós vamos criar, eu já anunciei desde o início da nossa gestão que iríamos criar uma secretaria extraordinária de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Essa secretaria ainda não foi criada porque foi necessário uma medida provisória e um decreto. Essa situação já foi resolvida e agora a secretaria será criada. Então teremos uma secretária que vai exercer essa função com diretorias e com comitês que nos auxiliarão na questão do acompanhamento da doença, da pandemia, né? Não da doença, da pandemia, e trazer as respostas que a sociedade espera de nós. Medida que merece nosso aplauso, mas quero aqui destacar, como Vossa Excelência acabou de dizer, inclusive colocando o verbo no tempo certo. Vai ser criada agora, 1 ano de pandemia, 1 ano, 410 mil mortos. 1 ano de pandemia, mais de 410 mil mortos. E só para concluir, ministro, só de convir comigo, ainda voltando sobre a vacinação, que a imunização dos brasileiros ocorre com as 2 doses, perfeito? A imunização total. Uma dose já temos... um grau de imunização. Já temos um efeito. E dependendo do tipo de vacina que a gente use, né, pode ser maior ou menor. Embora não exista uma comparação entre as vacinas, como Vossa Excelência sabe, né? A vacina da Pfizer ela tem uma eficácia, a vacina da AstraZeneca também. Mas mesmo a vacina Coronavac, que é uma boa vacina, né, nós já temos uma proteção da população. É claro que o objeto é avançar com as 2 doses. Com as 2 doses. Nesses termos de 2 doses, só lembrando que nós estamos com 7% somente da população vacinada. É importante deixar clara esse dado. Ministro, desculpe algum eventual excesso, reitero meus respeitos por Vossa Excelência. Nosso dever aqui, como membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, fazer as perguntas para buscar a verdade nessa investigação, e é por isso que a denominação dessa comissão é a Comissão de Inquérito. Obrigado, senhor presidente. São 14 horas e 12